Lucas, capítulo 8, versículo 22. Fala desse momento que eu falei aqui da tempestade. O tema dessa mensagem é lidando com a tempestade. Primeiro equívoco é a gente pensar que diante de Deus nós estamos isentos das tempestades. Isso não tem na Bíblia em lugar nenhum. Mas é muito comum a gente comparar e falar, olha, agora eu comecei a vir para a igreja, agora que eu estou me aproximando de Deus, parece que as coisas pioraram, né? Os problemas surgiram. Não tem relação de uma coisa com outra. Não traz na Bíblia que se você vir por uma igreja, servir a Deus, os seus problemas vão acabar, não tem mais luta, tempestade, não tem isso não. Aqui é para a vida eterna, amém? É vida eterna em Cristo Jesus. É lógico que quando a gente entende isso, o que é prioritário e o melhor das nossas vidas é a vida eterna com Cristo. É a segurança da nossa fé. E isso nós temos. Mas os problemas, eles virão, gente. Não dá. A tempestade, ela não escolhe. É para todos que estão no ambiente. A tempestade é para aquele que está bem abrigado. A tempestade é para aquele que não tem abrigo nenhum. A tempestade vem sobre aquele que está no momento bom, tem dinheiro, está tranquilo, e vem também para aquele que não tem nada. Tempestade é para todos. Agora, como que eu vou lidar com isso? Talvez essa seja a grande questão. A tempestade é para todos, mas como que eu posso lidar? Será que tem atitudes diferentes? Eu lembro quando criança, minha mãe sempre ensinava, minha mãe tinha muito medo da chuva, da tempestade, e ela sempre falava que também aprendeu assim. E aí quando começava, se estivesse comendo, fala, não segura nem nos talheres, porque pode atrair o raio, né? Então não pode, espera um pouco, espera passar. Desliga a televisão, tira não sei o que da tomada. E aí a gente já foi criado naquela preocupação, né? E aí quando houve os trovões, e já vê os primeiros sinais, os relâmpagos, você já percebe que virá uma tempestade. A tempestade anuncia que vem. E anuncia até a intensidade. É lógico que às vezes tem trovões, tem raios e nem chove, pode acontecer. Mas dependendo da intensidade dos trovões, dos raios, a gente já começa a falar, vai chover forte, vem chuva forte aí. A gente já tem esse sensor, né? Principalmente quando vai passando a idade, a gente sabe tudo. Faz assim, fala, opa, vai chover. E depois não chove nada. A tempestade, ela virá para todos nós. Mas como nós iremos lidar com isso? É a grande questão. Aqui em Lucas, no capítulo 8, versículo 22, tudo na Bíblia tem um porquê, sabe? Pensa que Jesus estava por acaso no barco, por acaso aconteceu, por acaso veio a tempestade, por acaso os discípulos correram lá. Não, é tudo ensinamento. O que aconteceu na palavra de Deus é o contexto das nossas vidas, amém? Quando eu leio que Jesus estava no barco com os discípulos, entende-se que você também, nas tempestades, não estará só, porque o Senhor estará contigo, amém? A tempestade que eles passaram foi de uma intensidade, num local, num contexto. É diferente da que eu passo, mas o que assemelha é que eu também posso correr e pedir socorro a Jesus. O que assemelha é que eu também vou sentir fragilizado e incapaz de lidar com aquela situação e conduzir o meu barco até um lugar seguro. E vou correr e pedir ajuda para Jesus. Isso assemelha. E é uma atitude que eu posso ter em meio à tempestade. Capítulo 8, versículo 22 diz assim: certo dia, Jesus disse aos seus discípulos: vamos
para o outro lado do lago. E eles entraram num barco e partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu. Abateu-se sobre ele o lago um forte vendaval, de modo que o barco estava sendo inundado, né? E eles corriam grande perigo. Os discípulos foram acordá-lo, chamando: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Amém? Fala, nossa, que legal, né? Aconteceu isso? Aconteceu. Jesus fez isso para nos ensinar, viu? Ensinar. E quando eu falo, vou morrer, Jesus, se eu não saio, como está difícil essa situação. Jesus vem e acalma. Acalma o vento, a força das águas. E a tempestade ficou em bonança. E ele disse: onde está a sua fé? Perguntou aos discípulos. Amedrontados e admirados, eles perguntaram uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às águas dão ordens, e eles lhe obedecem? Amém? A tempestade obedece Jesus. Eles viram nesse dia, comprovaram. O vento parou, a água ficou tranquila e a tempestade cessou. Feche os seus olhos, Senhor, com base nessa palavra, Senhor, nessa manhã, fala aos nossos corações, ajuda-nos, tem misericórdia, eu te peço em nome de Jesus, amém? Tem uma frase que muitos falam que é de Einstein, essa frase, e ele fala que você não pode resolver um problema com a mesma cabeça ou a mesma mente do que o problema foi criado. Não adianta você tentar resolver da mesma forma que você criou. Ele fala que tem que ter um olhar diferente, você tem que ter um foco diferenciado. E aí essa frase ele complementa, fala que nós temos que ser como as águias. Por que as águias? As águias, elas conseguem voar muito alto. E lógico, a gente já percebe, principalmente do interior aí, já sabe, quando começa as andorinhas, né, voando, sobrevoando, fazendo aqueles barulhos todos, a gente sabe que vai chover, porque aqueles pássaros estão procurando abrigo nas árvores, nas casas, enfim, eles estão já buscando abrigo. Quando os pássaros, eles buscam abrigo, quando esses animais buscam abrigo, é sinal que vem chuva. Eles querem se abrigar, eles não querem ficar expostos. Mas a águia, ela não precisa fazer isso, porque ela consegue voar acima das nuvens, acima da tempestade, acima da onde surge essa tempestade. E acima das nuvens ela tem um ambiente ainda tranquilo, um ambiente que pode voar, sobrevoar e ficar por lá. Fiquei pensando nisso e sempre que acontece uma tempestade, todos nós buscamos abrigos. Aliás, é o conselho, porque tem que buscar mesmo. Se nós estivermos na praia, num lugar aberto, não fique. Vá para um lugar fechado, porque os lugares abertos, os campos, né, esses locais, eles atraem o raio, e o raio vai cair no local mais alto que ele encontra. Basicamente acontece. Por isso que cai nas árvores, por isso que cai nas próprias pessoas. Então, se está no local descampado, você busca abrigo. Na tempestade, nós buscamos nos abrigar, nos afastar, nos retrair, ficar em silêncio, diminuir a intensidade de tudo que nós fazemos. Essa é a tendência da maioria.
é buscar abrigo, é se retrair. Mas, quando nós pensamos nisso, é que diante da tempestade, o comum é diminuir a intensidade. É você se abrigar, se acalmar, ficar mais tranquilo. Se nós olharmos isso para o contexto, que a tempestade é o símbolo da luta, das dificuldades, do que a gente passa no dia a dia. Se eu estou diante de uma luta, de um problema, de algo difícil na minha vida, eu não posso retrair, eu não posso diminuir a intensidade, eu não posso me tornar mais frágil. É como uma batalha, uma luta, e diante da batalha, da luta, você tem que estar atento, não pode diminuir a intensidade. E aí eu fiquei pensando, será que a águia, quando está iniciando uma tempestade, e ela vai voar acima das nuvens, será que para voar acima das nuvens, ela tem que diminuir a intensidade? Com certeza não. Ela terá que aumentar, ser mais intensa nas alturas, na busca, talvez na batida das asas, talvez nas estratégias de pegar o ar e ficar voando por ali, mas ela tem que ter mais intensidade. E esse é o primeiro alerta para nós. Nós não estaremos isentos da tempestade. E na tempestade, mesmo que eu aprendi desde criança, lá pequenininho, que eu tenho que ficar quietinho, dentro de casa lá, mas eu não posso diminuir a intensidade. Eu tenho que estar em estado de alerta. Eu tenho que estar preparado para qualquer coisa. Eu tenho que ter um olhar mais atento. Eu tenho que ter mais facilidade, ou eu tenho que ter mais sensibilidade em tudo que está acontecendo, e estar em estado de alerta. Por isso que, para lidar com a tempestade, nós não podemos diminuir a intensidade. Sabe como diminui a intensidade na luta? É quando a gente começa a reclamar, murmurar. O nosso cérebro vai assimilando tudo. Quando você fala, meu Deus, que difícil a situação, não vou conseguir, estou tão cansado, estou tão fraco, estou tão fragilizado. A gente vai falando isso, e aí a mente vai absorvendo isso, e já pensa, deixa eu diminuir a intensidade. No momento em que nós deveríamos intensificar, para voar mais alto do que as nuvens, está acima dessa tempestade. Por isso que a murmuração não é algo que nos ajuda a lidar com a tempestade. Pelo contrário, ela dificultará a nossa ação nas tempestades. Então, se a situação está difícil, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de reclamar, de murmurar. Eu não posso diminuir a intensidade. Eu tenho que ficar em estado de alerta. Eu tenho que me preparar como a águia para sobrevoar acima das nuvens, acima dessa tempestade, para que eu tenha uma visão diferente do que está acontecendo e tome as decisões longe de tudo isso, para que eu não venha cometer mais equívocos, mais decisões erradas. É um equívoco muito grande diminuir a intensidade. As tempestades, o símbolo delas são várias coisas. Pode ser os seus conflitos diários, conflitos pessoais, conflitos com você mesmo. Sabe esses conflitos que nós vivemos? Isso é uma tempestade. As perdas que nós vivemos na vida, perdas significativas de pessoas, de bens materiais, de saúde, tudo isso são tempestades e situações que estão já há tanto tempo conosco, que já se tornaram crônicas. Tempestades crônicas, porque já está tanto tempo e eu não consigo sair dessa, não consigo lidar mais com essa situação,
não diminua a sua intensidade. Essa manhã é uma palavra de renovação aqui, porque o vento me dá medo, o vento é forte, a água já está entrando no barco, o barco não vai aguentar muito tempo, mas eu não posso esquecer em momento algum, que Jesus está comigo, que eu não estou sozinho não, e eu posso pedir para que Ele me socorra, eu posso ir diante dEle, e Ele vai me socorrer, eu preciso ir diante de Jesus. E é tão interessante, irmãos, que a tempestade nos causa esse pavor, mas há situações diferentes, porque mesmo minha mãe me ensinando desde pequeno, olha, cuidado, fica aqui, né, não pega no talher, mas quando eu conseguia ficar na rua na chuva, para jogar bola debaixo da chuva, era uma festa. Aliás, já fiz isso, sabe como? Embaixo daquelas torres, sabe a alta tensão? Lá perto de casa tem, embaixo tinha um campo, e eu lembro muito bem, quando criança, na chuva a gente jogava embaixo daquele campo, embaixo da torre, embaixo de alta tensão. Meu Deus, minha mãe morreu sem saber disso, coitada. Mas olha o perigo que corria. Mas parece que a inocência da criança, parece que faz com que tenha atitudes mais ousadas, atitudes mais seguras. É porque a criança não está tomada pelo medo, ela confia mais na vida, na saúde, e olha mais também, a criança olha mais para a alegria, para a diversão, para o prazer, para a conquista, mesmo em coisas pequenas, mesmo no meio da tempestade. Quem já brincou embaixo da chuva, quem já tomou um banho de chuva mesmo na tempestade, pisou na água e sabe que é um momento muito bom. Um dia nós fomos para a praia, e aí a gente estava na praia e começou de uma hora para outra aquela chuva, aí os salva-vidas já tirou todo mundo da praia, e aí eu peguei o Heitor no colo para a gente correr até o carro, mas uma chuva assim foi aquela pancada, e a gente correndo, eu desesperado para não se molhar, nervoso, né? Só fica nervoso o adulto. Aí eu peguei no colo, a gente foi correndo, os meninos correndo atrás com bolsa, com um monte de coisa, sacola, vai molhar o frango com farofa e vai, todo mundo correndo. Mas ele com uma alegria tão grande, dando risada, aquela chuva caindo. Foi o melhor momento da viagem para ele, porque estava na tempestade. A gente para de viver no meio da tempestade, porque o medo toma a nossa vida. A gente para de enxergar as coisas boas no meio da tempestade, porque é parado pelo medo, pelo pânico, por tudo que acontece. Mas quando a tempestade cai, a vida não para, a vida continua. Tem um filme, e esse filme é de 1952, e eu acho que aqui a maioria vai lembrar desse filme. É um filme que é Cantando na Chuva. Até hoje tem cenas desse filme. O filme é de 1952. Só que ele pega uma ideia, e essa ideia é, na tempestade todo mundo corre para um abrigo, para se abrigar, para ficar nessa tensão. Mas esse filme mostra algo diferente. Eu nem lembro desse filme, que é tanto tempo. Mas esse filme mostra que o homem sai lá e começa a dançar na chuva. Dançando na chuva. É um sucesso até hoje. O filme de 1952 é um sucesso até hoje. Porque ele buscou tomar uma atitude e mostrar, o cineasta mostra uma diferença da atitude das pessoas. E vai desde esse filme até o desenho hoje, né, da Peppa Pig, que brinca lá nas poças de água. Sabe o que Deus nos alerta hoje? Que não precisa parar de viver na tempestade, não precisa desistir na tempestade, não precisa ser tomado pelo pânico na tempestade, porque Deus nos trará momentos de prazer, mesmo na tempestade.
Deus nos trará momentos de aprendizado, de conquista, de avançar, mesmo na tempestade. Deus vai nos conduzir mesmo na tempestade, aleluia. A tempestade não é o lugar da desistência, a tempestade não é o lugar em que a vida para e se encerra, não é, mas é o lugar, aleluia, em que nós temos que intensificar. Eu tenho que abrigar na minha fé e entender que acima da tempestade, que é grande, que é forte, o som do trovão é poderoso, os raios, se cair em cima de um mata, é lógico, a água é tão forte, a chuva é tão forte, mas o meu Deus, Ele tem poder sobre a tempestade, sobre todas as coisas, e eu não vou parar de viver, mesmo se eu estiver na tempestade, aleluia. É possível ser grato a Deus em qualquer situação. A gente espera chegar a bonança para agradecer a Deus, mas é possível ser grato em todos os momentos. Tem um salmo, que é o Salmo 51, versículo 12. Quer ver? Abre aí, ó. Põe para mim o Salmo 51, 12. Esse salmo a gente leu no Little Play, olha lá. Salmo 51, 12. Diz assim, ó: devolve-me a alegria da tua salvação. Alegria. Aqui o salmista não fala, ó, estou no momento bom, estou no momento ruim. Ele fala, eu quero a minha alegria de volta. Eu quero viver. A tempestade vem e passa. A minha vida continua. Eu não quero esperar o fim da tempestade para ser feliz. E se for vontade de Deus e eu for levado por a tempestade? Não vou viver mais? Não vou ser mais feliz? Ele fala, olha, então o salmista fala, Deus, o Senhor, ele pede, Senhor, olha, devolve-me a alegria da sua salvação, e sustém-me com um espírito pronto a obedecer. Ele fala, Senhor, não deixa eu perder a sensibilidade que o Senhor está comigo. A alegria de estar na presença de Deus, gente, a alegria da salvação, a alegria de ter Jesus no barco ao nosso lado, a alegria de estar e ter fé, aleluia. Pode ser que nós já tenhamos passado por muitas tempestades sozinhas ou sozinhos, mas nessa não, porque agora eu pertenço a Deus, eu conheci Jesus e eu não estou só, Ele está no barco, aleluia. E essa tempestade, ela vai ter que suportar também a ordem dele, porque eu vou chamar Jesus, eu vou até Jesus, eu vou agradecer a Ele, porque mesmo na tempestade, eu posso aprender na presença dele, aleluia. A alegria da salvação. Tem uma frase que a gente poderia escrever, até tatuar, mas não tatua não, tá? Eu falo, pastor, pode tatuar, não pode, não pode, a pele é sua, se vira, ó. Mas é assim, a tempestade, gente, ela passa, não passa? Você já viu alguma tempestade que não passou? Hoje está um dia bom, não tem tempestade, nós já passamos por muitas, mas hoje não tem tempestade, a tempestade passa, mas a salvação, ela é permanente, amém? A salvação é permanente. Essa palavra, não sei se você está entendendo, mas Deus não vai te isentar da tempestade, mas Deus vai cuidar de você nela, Deus vai te sustentar nela, Deus vai te ensinar nela, Deus te dará alegria, como uma criança, a satisfação de brincar embaixo da chuva, de ter prazer nas coisas pequenas. Deus vai nos ensinar, aleluia, que não é para parar de viver na tempestade, mas é para continuar, em nome de Jesus, aleluia. A tempestade, ela passa. Quando o povo estava no deserto, cada um teve uma atitude, como na tempestade cada um tem uma atitude. Tem um exemplo lá, quando eles estão no deserto, que levanta-se uma turma, liderada por Corá,
Corá está no grupo lá, sendo conduzido, foi tirado do Egito também. Mas Corá, o que ele faz? Tudo ele reclama. Moisés não sabe liderar. Por que mandou ir por aqui se era para ir por lá? Por que Moisés manda acampar se agora poderíamos avançar? E aí ele começa a reclamar e ele começa a agregar adeptos. Aí tem uns que falam, é mesmo, você está certo, Corá. Vou com você. O líder é dado por Deus, foi Moisés. Mas eles se levantam contra Moisés. E aí Corá vai conduzindo aquele povo e vai aumentando os adeptos reclamões. Aqueles que só murmuram nas adversidades. Vai aumentando, aumentando. E aí eles pressionam Moisés. Porque onde Moisés está, ele fala, não, você está fazendo errado. Aí Deus fala para Moisés, diga ao povo para levantar o acampamento e seguir. Aí Moisés fala, vamos gente, levanta o acampamento e segue. Aí Corá ia lá e fala, não, está errado, agora tem que ficar. É melhor partir em outro dia. E começa a questionar tudo. Aí chega uma hora que Moisés não aguenta mais e vai diante de Deus e fala, Senhor, se eles estão certos, deixe eles. Mas se o Senhor está comigo, que a terra os traga vivo. Fala, olha, dá um jeito aí, Senhor. E a gente sabe o que aconteceu. Corá e todos os teus adeptos, tomados pelo ódio, pelas reclamações, e tomado por aquele contexto que eles estavam vivendo, ele vai destruído com todos os seus adeptos. Mas é o mesmo ambiente em que está Josué. É o mesmo ambiente, é o mesmo deserto, mesmo clima, as mesmas dificuldades, mas Josué está ao lado de Moisés, aprendendo naquele deserto. Olha como é interessante isso. Corá não passou do deserto, lá no deserto ele e seus adeptos foram destruídos, mas Josué, ele passa pelo deserto, e é escolhido por Deus para tomar posse da terra prometida. Amém? Você está disposto a sair dessa tempestade? Olha para Deus. Você está disposto a sentir e aprender da presença de Deus mesmo na tempestade? Não desiste não, e olha para o seu Deus. Em todos os lugares nós podemos agradecer a Deus. Continua orando, intensifique e se prepara para voar acima das nuvens, para que Deus possa mudar a nossa mente, e não seja a mesma mente de como nós entramos nesse problema para solucionar, porque estamos cegos, tomados. Mas Deus pode nos levar num patamar diferente, nos mostrar situações diferentes, que nos levem a tomar atitudes e decisões diferentes, de acordo à vontade de Deus. Aí sim nós teremos condições de passar pela tempestade, e chegar lá do outro lado mais fortalecido, e falar, olha, quando nós entramos nesse barco, eu conheci um Jesus que curava, que libertava, que falava palavras tão lindas, bonitas, que estava sempre lá multiplicando os pães, e os discípulos poderiam falar, nós conhecemos esse Jesus, mas agora, depois de ir para o outro lado, no outro lado, eu já pude conhecer um que dá ordem até aos ventos, às ondas, e a tempestade se acalma. Nessa viagem eu aprendi mais atributos de Deus. Nessa viagem eu pude comprovar a completude de Deus, que Ele é misericordioso, que Ele tem poder sobre todas as coisas, que Ele abre portas aonde não há, que Ele me levou por uma saída que eu jamais imaginava na minha vida. Aleluia! Em nome de Jesus, nessa manhã, aleluia, você não está só, e eu quero terminar essa mensagem para você, falando que independente de onde você estiver, seja no momento de calmaria, seja na tempestade, continue confiante, continue crendo no Senhor, continue na presença dEle, não desista, não esmureça, não diminua a intensidade, mas continua buscando em Deus. Tudo é possível ao que crê, diz a palavra, aleluia, e não é momento de desistir, aleluia.
Em nome de Jesus. Lá em Jeremias, olha lá, Jeremias, no capítulo 17. Jeremias, capítulo 17, versículo 7. Diz assim, ó: bendito o homem que confia no Senhor, e cuja confiança é o Senhor. Alguém que está abrigado em Deus. Essa mensagem poderia surgir na sua mente várias perguntas. E eu também perguntei para Deus e coloquei as minhas aqui. A primeira delas que eu perguntei por Espírito Santo é: mas eu não sou águia, eu não consigo voar acima das nuvens. E o Espírito Santo falou: mas você é filho, então continua confiando no seu Deus. Aleluia. E aí eu falei para o Espírito Santo, me fez lembrar desse filme, mas eu não sou cineasta. E aliás, o cinema é ficção, foi uma criação. E eu ainda não consigo dançar na tempestade, porque eu estou com medo. E o Espírito Santo falou: mas você é filho, continue confiando no seu Senhor. Aleluias. E aí eu falei: Espírito Santo, eu tenho muito medo da tempestade, dos trovões, dos relâmpagos, dos ventos e até das enchentes. Uma vez eu estava na escola, e aí começou uma chuva forte, e aí uma criança ficou tão apavorada. Ele olhava para a chuva, olhava e saiu no corredor. E eu na hora entendi o que estava acontecendo, porque era o contexto dela. E eu já imaginei, com certeza onde mora é enchente. Aí eu falei: vem aqui, calma, nós estamos num lugar seguro, vai ficar tudo bem, logo a chuva vai passar. E aquela criança retomou e ficou ali tranquilo. Às vezes vem trovões, gente. Você vê relâmpagos, parece que vem problema para a minha vida. E eu falei para o Espírito Santo: o que fazer agora? E o Espírito Santo falou: você é filho, continue confiando no Senhor. Amém? Você é filho.